Código Aberto no ar, e estamos aqui, eu, você e mais gente. Afinal de contas, não estamos sozinhos. De repente você pode estar com mais gente aí, sei lá, na sala da sua casa, no seu quarto, de repente assistindo pelo computador. Mas eu sei que eu não estou sozinho aqui porque eu estou com ela, Alessandra Guimarães. Como é que você está, Alessandra? Eu estou muito bem, estou muito confortável aqui em Campos do Jordão, nossa temporada de férias, temporada Origens do Código Aberto. Muito bem, é uma temporada especial e como a Alessandra disse, a gente está em Campos do Jordão, interior de São Paulo, porque isso aqui tem tudo a ver com o tema da lição, do nosso estudo da Bíblia desse trimestre, desses 3 meses aí, dessa nova temporada, porque tem a ver com natureza, criação do mundo, nada melhor do que estar no meio da natureza, né, Alessandra? Com certeza, e a gente aqui também não está sozinho, né, Leite? Vamos apresentar os nossos convidados. É verdade, eles estão aqui do outro lado, a menos de 1 metro da gente, dá até para encostar. Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo Olá, André. Muito prazer. Momento de cumprimentar os convidados. O momento de cumprimentar os convidados. Vamos começar por você que está na esquerda, que se chama Thiago Campossano, é isso mesmo? É isso mesmo, tudo bem, André, tudo bem, Lelê? É um prazer muito grande estar aqui com você. Olha, eu tenho aqui todos os dados sobre o Thiago Campossano. Se você quer saber quem é ele, eu vou falar pra você, ó. Começa assim, ó. Ele é jornalista, ele é publicitário. E se você concorda, você balança a cabeça, tá bom? Pode ser? Ele tem 27 anos, ele é natural do Mato Grosso do Sul, mora na cidade de São Paulo, é assessor de imprensa no escritório da Igreja Adventista na região leste da cidade de São Paulo também. Tá namorando, né, Thiago? Não pode falar, agora pode falar. Agora é a hora. Tá namorando e tem como citação favorita a seguinte frase. Leia pra gente, Alessandra, por favor, a seguinte frase. Seja vizinho de onde moram os seus melhores pensamentos. Frase bonita, né? De onde é que você tirou essa frase? Isso que é a dúvida. Essa frase é de um poema que retrata aí alguns desejos das pessoas. Muito bem, seja muito bem-vindo, viu, Thiago? Muito obrigado, viu? É um poeta. Olha só. E quem está ao lado dele, Alessandra? Está lá, pra que eu não fique sozinha aqui nesse programa, né? Tem a Joyce Zanardi, que você já conhece. Tudo bem, Joyce? Tudo bom, tudo jóia? Tá gostando de estar aqui no Código Aberto? Demais, demais. Isso aqui é muito lindo. Tá num lugar maravilhoso, o Leite né? também tem todo o seu currículo. Eu tô ansiosa pra saber as minhas origens. É verdade. Olha só, o programa Das Origens, ela é muito esperta, já misturou tudo aqui. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre Joyce Zanardi e as informações que eu tenho são as seguintes. A Joyce Zanardi é cantora, é enfermeira, tem 28 anos, é isso mesmo? Olha só, mulheres geralmente não gostam que revele a idade, mas eu já revelei Joyce, agora Agora já tudo certo. Não tem problema. Não. Ela é natural de Belo Horizonte, mora em Jacareí, no interior de São Paulo, atua como cantora e mãe da Lídia. Mãe da Lídia, Isso né? mesmo. Muito bem. Mãe da Lídia, esposa do Fred. Muito bem. Ela é casada, como ela já falou, com o Fred. Já cantou em vários grupos, você já deve ter visto ela no Novo Tom, de repente no Tom de Vida. Inclusive no grupo VPzinho, se for uma pessoa que conhece um pouco mais, assim, da música adventista há um bom tempo. E o Leite é super fã. Eu sou. Tietou aqui. Eu lembro de ouvir a Joyce cantando Voa, 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 Passarinho. É uma loucura. Joyce. É um hit de sucesso. Foi O que eu hit posso do dizer? verão Realmente também. a gente estourou aí nas paradas. paradas de sucesso. A minha filha adora. Muito bem. E um detalhe interessante da Joyce, que ela lançou um CD solo dela recentemente, CD Vida, tem um site na internet, joycezanardi.com, e tem um detalhe interessante, a Joyce tem 28 anos, mas ela já passou por uma aprovação muito, muito difícil, a gente vai saber um pouco mais sobre isso hoje, porque apesar de ter 28 anos, ela já teve um câncer na tireoide, é isso, Joyce? É isso mesmo. E superou, exatamente. Né? Superei até o presente momento, faz 3 anos que eu tô curada. Muito bom. E agora, nosso terceiro, último e não menos menos importante, olha só, um jogral quase aqui, Alessandra. Pastor Douglas Pereira, é isso mesmo, pastor? É isso mesmo. Pode me chamar de Douglas. Pode chamar de Douglas? Sem Pode problema. ficar à vontade. Eu até certifiquei no meu RG, não tem essa palavra pastor antes do meu nome, então pode ficar tranquilo. Tá aí no currículo também, né? Tá certo. Olha, o Douglas tem 33 anos, é natural da cidade de São Paulo, mas mora na cidade de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, é pastor ali. Mas tem um detalhe interessante, ele morou muito tempo no Canadá, é isso, né, pastor? Foram quase 6 anos. Olha, minha eu não esposa. desacostumo, eu chamei ele de pastor, é Douglas. É isso, Douglas? Obrigado. É isso mesmo, quase 6 anos, nós quase congelamos lá um pouco, né? Mas estamos de volta e eu tô feliz porque estou aqui no verão do Brasil, em vez de estar na neve lá do Canadá nesse exato É uma momento. bênção, né? E o Douglas também, ele já tem experiência com TV, né? Conta um pouquinho pra gente. A gente trabalhou no Ministério Está Escrito lá no Canadá durante esse período e foi uma bênção, né? Poder fazer parte dessa família que prega a esperança. Muito Com bem, certeza. então. Bom, estão apresentados os nossos convidados. Daqui a pouco a gente vai conversar com eles sobre o tema de hoje, que o pessoal já viu aqui
como a gente começou o tema de hoje, né? Com aquela certeza. introduçãozinha ali. Qual que é o nosso tema de hoje, Alessandra? Criação Na Bíblia. na Bíblia. Muito bem, olha só, deu um help aqui pra Alessandra. Uma ajudinha aqui Tá no certo. tema. Agora, uma das coisas que tem a ver com a criação na Bíblia tem a ver um pouco com a origem do sofrimento, é isso? Ou o motivo do sofrimento, é isso, Alessandra? Isso mesmo. E a gente foi para as ruas, ou melhor, a gente não, né? A Alessandra foi para as ruas e também para as igrejas, on church, como diz o nosso quadro, para saber qual é a resposta do pessoal para essa pergunta. Tem muita gente que acha que acredita realmente que Deus é maravilhoso, que Deus ele está no universo, mas por que tem o sofrimento então? O sofrimento, a exclusão social, né? A exclusão social existe porque a gente vive num capitalismo, né? Num sistema capitalista, né? Que tudo é envolvido no lucro, né? Não na partilha dos bens. Você acha que Deus é bom? Acho. Por que tem sofrimento então? Acho que às vezes ele meio que se abstém das coisas assim, mas eu acho que no fundo ele é bom, sei lá. Você acha que ele fica fora de ação às vezes? Acho que ele não quer se meter às vezes. Não sei porquê, mas acho que ele é meio assim às vezes. Eu acho que existe sofrimento porque as pessoas tentam ofuscar umas às outras, né? Porque existe o desrespeito. Por isso que existe o sofrimento. Eu tô achando que você é uma pessoa muito apaixonada, viu? Muito apaixonada. Nada pela vida, pelas pessoas, por tudo. A gente vê muito sofrimento no mundo, né? Mas você acha que Deus existe por causa disso ou não? Por que tem o sofrimento? Acho pesado isso. Eu acho... Eu tava lendo o Saramago esses dias e ele fala assim... Não é que eu não acredito em Deus, mas é que toda vez eu procuro e nunca acho. Então, assim, a minha visão é meio parecida com a da dele. Você concorda com a sua amiga? Por que tem o sofrimento? Porque nós temos o livre-arbítrio, né? Então acho que Deus não cuida da vida de cada um, né? Acho que é muita gente pra ele cuidar. Então acho que cada um tem direito de fazer o que quer aqui, mas um dia você vai pagar por isso, sei lá. Encontramos uma dupla aqui que vai responder uma pergunta super simples. Se Deus é bom e Ele criou todo o universo, por que existe o sofrimento? Eu acho que é uma forma de ele mostrar que o ser humano teve a tendência do pecado em nossa vida. E com o sofrimento, a gente em busca dele vai mostrar que cada dia mais ele vai com que ajudar a gente a ser um pouco mais dependente dele, entendeu? Mas você acha que Deus precisa do sofrimento para mostrar pra gente que a gente é dependente dele? Não, mas o pecado levou a isso, né? A gente tinha toda a mordomia na nossa vida e o pecado levou a isso. Eu acho que é uma forma de... Acho que o ser humano, para buscar Deus, precisa de alguma motivação. E o sofrimento é uma base disso. Acho que todo mundo em meio ao sofrimento, uma dor, vai sempre buscar a Deus. E você? Qual que é a sua explicação para a origem do sofrimento? Bom, é o pecado, com certeza. O pecado veio e trouxe o sofrimento. O ser humano hoje em dia ele vive na base do sofrimento, mas graças à morte de Jesus, temos um Salvador lá no céu que intercede por nós e ajuda a vencer esse sofrimento. A culpa do sofrimento é de Deus ou não? Não, é de Satanás. Tem certeza? Absoluto. A gente sabe que existe sofrimento, né? E Deus existe, Ele é bom e tal. Mas por que existe o sofrimento se Ele é bom? Pela entrada do pecado na Terra, né? Acredito que no momento em que o casal lá no Éden cometeu o erro, entrou o pecado e consequência do pecado é o sofrimento. Você acredita nisso também, que o sofrimento se justifica devido ao pecado? Também, mas eu acho que também é para provar a nossa fé. Se a gente sofrer e for fiel a Deus, acreditar que Ele é amor, já ajuda, além do pecado. Eu acho que é para provar a fé. Mas você acha que a nossa fé às vezes é baseada um pouco no sofrimento que a gente passa? Acho que sim. É isso aí, você acompanhou aí o nosso Fala Povo nas ruas on church. Você viu em inglês, é muito chique isso. E aí, os nossos convidados com certeza têm uma opinião sobre isso, mas vocês não vão falar agora, tá? Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Alessandra, você também tem uma opinião formada sobre isso?
Eu tenho. Assim, a gente não pode discutir muito ali nas ruas ou na igreja, né? Mas eu tenho sim uma opinião sobre a questão do... Muito bem. Nas ruas você não pode, mas aqui no Código Aberto você pode, né? Com certeza. E eles também vão ajudar a gente a responder essa pergunta. Muito bem. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes de ir pro intervalo, a gente tem o Código da Semana, obviamente, e a Alessandra tem pra gente a charada do dia, mais ou menos isso, né, Alessandra? Sim, gente, olha, a charada do dia está ótima. Você pode responder pra gente pelo Twitter, pelo Facebook, é isso mesmo, né? Isso, Twitter, Facebook. Muito bem, você pode falar. Posso falar? Qual é? É o Código do Dia, é isso mesmo? Código do Dia, olha, tá muito legal. Vamos falar aí. Muita gente não gosta de mim. Talvez por eu ser sincero e só dizer a verdade. Mas muitos também me amam e já escreveram músicas com meu nome. Falo muitos idiomas, mas nasci falando só 3. Olha só. Leite, acho que você tem que dar dica. Os nossos convidados têm alguma ideia do que pode ser isso? Não falem a resposta, por favor. Tem? Não tem tempo, porque a gente precisa ir para o intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esse tema. Se Deus existe e Ele criou todas as coisas e Ele é bom, por que existe o mal, o sofrimento? A gente também vai falar sobre como a gente consegue ver Deus e a criação dele durante toda a Bíblia, não só no Gênesis. A gente tem várias perguntas e você ainda vai conhecer, tá vendo a Joyce aqui? Olha pra Joyce aqui. Você vai conhecer um pouco mais da história da Joyce, porque ela tem 28 anos, mas mesmo com pouca idade, ela já enfrentou um câncer na tireoide e venceu, e vai contar pra você essa história e ainda vai cantar uma música chamada Milagre. Fica ligado que daqui a pouco a gente volta. Código Aberto de volta. Estamos de volta, Alessandra. Estamos de volta com o Código do Dia. A gente falou, né, no primeiro bloco, o código, mas eu quero repetir para vocês que ainda não pegaram ou enfim, anotaram, porque tá muito fácil, mas ainda o Leite vai dar dicas, viu? O Código do Dia é: muita gente não gosta de mim, talvez por eu ser sincera e só dizer a verdade. Mas muitos também me amam e já escreveram músicas com meu nome. Falo muitos idiomas, mas nasci falando apenas 3. E para você que quer participar, esses são os prêmios do dia. Um livro repensando a religião, para você que é um jovem que gosta de discutir sobre o tema, esse livro é ideal. Isso aqui é o nosso guia de estudos que a gente está usando aqui, que a gente também está tirando o tema da semana que a gente está estudando. Então, para você que tuitar, colocar no Facebook o código do dia, quem ganhar vai ganhar esse brinde aqui do código. Muito bem, são muitos brindes. A gente também tem muitos convidados aqui, vocês conheceram eles no primeiro bloco. E o nosso tema, você sabe, né? O tema de hoje que a gente está debatendo é criação, um tema bíblico. E aí tem várias coisas que a gente discute. Por exemplo, no último bloco a gente fez uma pergunta nas ruas: se Deus é bom e Ele criou tudo, por que existe sofrimento? Bom, a gente vai começar a discutir com vocês. Tiago, Joyce, eu ia falar pastor já, mas já deu uma travada aqui. Douglas. Bom, vamos começar do começo. Eu não vou começar com a pergunta ali do Fala Povo para vocês, tá? Eu vou começar com a seguinte ideia. Propósito da vida. A gente, em algum momento, a gente sempre se pergunta, de repente a pessoa que está em casa já tem se perguntado, ou em algum momento vai se perguntar, por que a gente está aqui nesse mundo? Qual que é o propósito da gente nascer, viver e morrer? Ou não tem propósito nenhum? Ou é uma missão só, né? Muitas pessoas falam isso. Ou não é nada, né? A gente só nasce para simplesmente existir. Eu acho que a gente ouve muito, para quem nasce na igreja, vamos dizer assim, cresce, lendo a Bíblia, ouvindo falar de Deus, que a gente nasceu para honrar e glorificar o nome de Deus. Mas será que, se a gente só divulgar essa verdade ou essa frase, será que alguém não pode pensar assim: então Deus criou para ter soldadinhos que adoram? Como é que é isso? É só para fazer isso? Um formato, eu te adoro, Deus. E como é que adora Deus, se é isso? Ou tem alguma coisa a mais? Eu acho que quando a gente entende o conceito de adoração, a gente entende que adorar a Deus faz mais bem pra gente do que pra Ele. É evidente que, como Criador, ele deve se sentir muito feliz em saber que a criatura está reconhecendo o poder dele.
na vida dela. Mas eu acho que a adoração é vida, é uma vida de adoração. É diferente de louvor. Acho que louvor é um momento em que você separa para de repente cantar para Deus, de repente escrever um texto, um poema, ou levar essa mensagem para uma outra pessoa. Adoração é a sua vida, é o que você faz com a sua vida, é uma vida de adoração. Adorai a Deus, adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. É você entender quem é Deus na sua vida e quem é você para Deus. E o nosso propósito de vida fica na questão da adoração, do louvor. Ou existe, como o Leite até colocou, existe mesmo um propósito, Douglas? Existe uma razão de tudo isso ter acontecido? Olha, eu acho interessante essa temporada do Código, porque ela vai buscando as origens. E eu penso, se a gente voltar às origens, ao Gênesis, nós vamos perceber qual era o grande propósito de Deus para nós. Quando nós ignoramos os primeiros capítulos da Bíblia, de certa maneira, nós estamos ignorando a razão de existir, por que estamos aqui, por que do sofrimento, porque todo assim, o compêndio para a vida se encontra pelo menos nos 11 primeiros capítulos. E por isso que eu acho que Satanás ele tenta atacar tantos primeiros capítulos da Bíblia, do dilúvio, da criação, porque se você tirar isso, você perde a noção. E quando a gente vai aos princípios, à origem, no livro de Gênesis, nós percebemos que Deus criou o homem para ser semelhante a Ele. Então, se você não tem esta noção de que você foi criado por Deus para experimentar um pouco daquilo que Deus experimenta, você não sabe por que você está aqui. E a Bíblia define Deus como sendo amor. E não existe nada mais especial do que o amor. E Deus sendo maravilhoso, Ele falou assim, eu quero que outras pessoas, outros seres, também experimentem aquilo que eu experimento. O amor ele é repartido, ele é compartilhado. E não obrigado. E não obrigado, então... A gente vê a criatura realmente desconhecendo desconhecendo a origem do Criador e o motivo de sua criação, ou às vezes até questionando se existe realmente um Criador. Que na verdade isso a gente tem o tempo todo e talvez seja um dos principais motivos da gente ter toda essa lição, todo esse tema sobre origens aqui no Código Aberto, com esse estudo da Bíblia. Agora, você tocou num ponto importante, Douglas. Você falou o seguinte assim, Deus é amor. Você colocou isso como a essência de Deus e a gente encontra isso na Bíblia também, né? Em 1 João 4,8 diz, né? Aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Até tem uma musiquinha, né, Joyce? Você, como é que é essa musiquinha? Aquele que não ama não conhece a Deus. Olha só que bonitinho. Você vai ouvir ela cantando muito mais daqui a pouco muito ainda. Bom. Agora, já que Deus é amor, e aí eu vou passar para um outro ponto, que aí tem a ver até com o nosso Fala Povo aqui, é o seguinte, se Deus, eu até escrevi aqui, ó, se Deus criou tudo, então Ele criou o mal também. Então, Deus é mal? Tem gente que pode estar se perguntando isso em casa ou em algum momento já viu alguém ser questionado sobre isso. Antes de jogar para vocês essa pergunta, eu queria jogar um vídeo aqui na tela, que é o seguinte, diz a história, não sei se isso é verdade, mas o Ministério da Educação e Ciência da Macedônia, lá na Europa, eles fizeram um vídeo contando como se fosse mais ou menos um professor de Albert Einstein, o cientista, fazendo esta pergunta dentro de uma sala de aula. E aí Einstein dá uma resposta para essa pergunta. Se Deus criou tudo, então Ele criou o mal, então Deus é mal? Dá uma olhada na resposta de Einstein, segundo, obviamente, o conceito de quem criou esse vídeo. Dá uma olhadinha. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit.
Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Quero saber o que os nossos queridos convidados de hoje, né, pensam sobre esse vídeo, sobre esse argumento que, né, é válido? É válido que Albert Einstein fez, né, para o professor. Eu acho que de repente o raciocínio dele possa ter sido que o mal existe porque não existe Deus. Deus é amor. Então, quando não existe Deus, a gente vê isso nas nossas atitudes, né? Quando a gente não tem uma motivação correta e baseada nos nossos princípios cristãos, as nossas atitudes, elas não correspondem com uma ação de amor, uma atitude de amor. Então elas não refletem a Deus. Então, de certa forma, a gente pode falar que não é que Deus criou o mal, mas é porque Deus criou tudo bom. E aí, quando as pessoas decidem se afastar de Deus, aí é que elas têm o mal na vida delas? É mais ou menos isso, pastor? Olha, é um assunto, assim, complexo. E a gente se utiliza de ferramentas, assim, filosóficas para tentar trazer uma resposta. E todas essas ferramentas, elas são limitadas. Nós sabemos o seguinte, a base do amor é a liberdade, ok? Eu não posso forçar alguém a me amar. Se isso não seria amor, seria uma coerção ou algo desse tipo. E Deus sendo um ser que é a essência do amor, Deus não tem amor, Ele é o próprio amor, Ele gostaria que o homem exercesse a sua liberdade de amá-lo ou não, os seres criados. E a Bíblia nos relata que esta liberdade, ela pode ser usada de maneira correta ou não. Um ser duvidou do amor de Deus. E esse ser depois, que é o inimigo, o diabo, que a Bíblia nos diz, ele implementou ou ele conduziu Adão e Eva a também duvidarem deste amor de Deus. Mas falando sobre o vídeo e essa argumentação, eu vejo que muitos aceitam e para eles é suficiente essa argumentação de Einstein, ou alguns já vi refutando, não, isso daí é, sabe, então tem que ter o amor, tem que ter o bem e o mal, tem que entrar em meio equilíbrio. Para mim, o maior argumento de Deus quanto ao o porquê do sofrimento, ou o sofrimento vem de Deus ou não, o maior argumento se chama Jesus. Ok? Jesus é a resposta de Deus para o sofrimento. Você nunca vê Jesus falando o seguinte, não, eu não vou te curar porque Deus está te ensinando uma lição. Isso faz parte do plano de Deus. Você não vê Jesus fazendo isso. A gente ouve, na verdade, muitas pessoas falando isso, né? Mas não da boca de Jesus. Você nunca vê Jesus falando o seguinte, olha, você está passando uma provação, por isso que eu não vou te curar. Eu não posso te dar visão porque essa é uma provação que Deus quer desenvolver a fé. Você não vê isso na vida de Jesus. Você vê o quê? A maior parte do ministério de Jesus, mais do que pregar, do que ensinar, era o quê? Curar, aliviar o sofrimento do ser humano. Jesus é o maior argumento e resposta. E um dia os discípulos perguntando para Jesus por que do sofrimento? Jesus contou uma parábola do semeador, uma história. E nessa parábola diz que o dono da fazenda plantou boas sementes, fez tudo que era correto, mas de repente surgiu aquilo que ele não desejava, as ervas daninhas. E os servos, mas Senhor, a gente não fez tudo certo, por que tem a erva? E aí Jesus fala, contando essa história, diz, um inimigo fez isso. O porquê do sofrimento não está ligado à essência de Deus, mas um inimigo fez isso. Por isso que Jesus veio revelar qual é a essência de Deus. Ele é amor. E Ele quer, sabe, que nós experimentemos este reino de amor. Se a gente for analisar, e eu não quero muito monopolizar aqui a conversa, né, mas você percebe que houve uma eleição, ok? Um dia no universo. E quando a gente elege alguém, no ano passado nós tivemos uma eleição, né? A gente vota naquela pessoa que a gente acha que vai fazer o melhor, ou deveria ser assim, né? Afinidade, ou deveria pelo menos ser assim, né? Não é por troca de um prato de comida ou algo desse tipo, né? E vamos aqui hipoteticamente falar que tivemos dois aqui, né? Nós temos o Tiago e a Joyce eram candidatos. E no final a gente vota na Joyce. A Joyce vai ser a nossa candidata, ok? Foi eleita prefeita. Mas de repente ela começa a fazer um mau mandato, ok? E ela começa a ir contra tudo que ela havia prometido. Não seria justo nós chegarmos para o Tiago e começar a reclamar do Tiago. Tiago, por que disso? O que você está fazendo? E brigar com o Tiago, concorda? Não é lógico. Mas muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Houve uma eleição de dois estilos de governo, do bem e do mal, de Deus e do inimigo de Deus. E o homem nessa eleição comeu da fruta. Era o voto eletrônico. Não que tinha algo mágico na fruta, mas era o quê? Uma forma do ser humano falar o seguinte, qual tipo de governo que eu
quero para minha vida. E nós escolhemos o governo do quê? Do inimigo. E ainda há uma eleição diária, né? É essa a questão. O que aconteceu? Ou escolhemos do inimigo, mas nós culpamos a Jesus. Deus, por que você não faz nada? Falei, como não fez nada? Eu te dei a opção, você escolheu errado. E se você analisar dessa maneira, o governo de Deus é quase um golpe de Estado, falando o seguinte: você escolheu isso, mas eu quero te dar uma oportunidade de escolher algo diferente. Por isso que eu vejo que Jesus, quando Jesus veio aqui na Terra, ele não foi uma pessoa para fazer milagres. Porque se ele fosse uma pessoa para fazer milagres, ele foi um fracassado. Porque quantos cegos ele curou? Alguns, mas quantos continuaram cegos? Milhares. Ele citou, na Bíblia diz 3 pessoas, mas quantos não continuaram mortos? Se a gente for analisar Jesus como uma pessoa que faz milagres ou deixa de fazer, resultados, na por verdade, resultados, né? ele seria um fracassado. Mas o que Jesus veio fazer? Ele veio dar um gostinho. Sabe quando você vai no supermercado e tem aquele produto sendo oferecido e tem as pessoas fazendo amostra? A Alessandra sempre pega esse. Sempre pega. Na verdade, eu procuro. Aonde tem, aí eu vou atrás. E qual que é a ideia do conceito? Experimenta. Gostou? Compra. Quando Jesus veio aqui, ele veio falar o seguinte: esse não é o plano de Deus para vocês. O plano de Deus é não ter cegos, não ter coxos, surdos, não ter a morte. Gostou? E assim, nessa questão, a Joyce já fala, né? Nessa questão de realmente experimentar a Deus, aquele versículo é tudo, né? Provar e ver é bom. Prova, experimenta Deus, é bom. É um conceito difícil da gente passar para uma pessoa que talvez não tenha a vontade. Muita gente fala, eu não tenho vontade de conhecer esse seu Deus, porque eu não sei se na minha vida ele vai fazer o que você diz que ele faz na sua. Mas acho que o que é importante a gente manter sempre em mente é que a gente está tomando o nosso partido. Sempre, constantemente, em cada decisão, em cada pensamento, a gente está tomando o nosso partido. Mas eu, lendo um pouco do nosso estudo, eu anotei aqui uma coisa que, para mim, é a maior diferença que a gente pode ver fora a própria essência de quem é Deus e de quem é Satanás, é que Deus sempre foi, ele é e ele sempre será. Satanás, ele foi, ele ainda é, mas ele não vai mais ser. Ele não vai mais existir. Então, o nosso momento de tomar a decisão pro lado do amor a Cristo, ao próximo, é agora. Porque um dia o mal não vai mais existir. Agora, dentro disso que a Joyce está falando, eu estou prestando atenção, porque é o seguinte, você até falou, a gente tem várias respostas, eu achei interessante, porque o pastor Douglas, ou melhor, o Douglas, ele começou falando da origem ali do pecado, e depois ele vai passando e chega até Jesus. E aí você percebe que a criação e toda essa história está em toda a Bíblia, faz parte da história da humanidade, não é um ponto específico que a gente vê a criação de Deus. E é muito atual. A Bíblia é extremamente atual. Eu posso confessar que eu, na minha infância, fui criada lendo a Bíblia de uma maneira superficial, pessoalmente falando, e eu desenvolvi o gosto por ler a Bíblia porque é um livro extremamente atual. Eu encontro conselhos para qualquer decisão que eu precisar tomar hoje, e isso não é demagogia. Isso é um fato. Isso é fato. Agora, dentro do que você tinha colocado antes também, me chamou a atenção, você falou assim, agora tem gente que não está afim de repente, de provar, né? Ele falou, prova, é bom, etc. Mas tem gente que não está afim de provar, de repente alguém que está em casa falando assim, legal o que vocês estão falando aí, de origem de Deus, isso está na Bíblia e tal, isso é bom para vocês, mas eu não sei se isso é bom para mim. Eu falei isso baseado na minha filha, porque de vez em quando eu falo para ela, filha, prova, isso aqui é gostoso. Ela come muito bem, come de tudo, mas às vezes eu falo, filha, prova, isso aqui é gostoso. Como é que eu passo para ela esse conselho? Filha, prova. O que é provar? Né? Experimenta isso aqui, você vai gostar. É gostoso. De repente é seu comer, pelo exemplo. Ela vai ver, mamãe gostou. Tiago, ia falar alguma coisa, Tiago? Eu acho que dentro dessa linha de raciocínio que você está traçando, talvez a pessoa não tenha vontade. Talvez ela não tenha nem contexto para sentir o desejo. Aí tem aquelas perguntas básicas que a gente ouve quando fala de criação. De onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou. E aí volta também, voltando às origens, aquela questão do porquê fomos criados, né? Nós fomos criados para sermos semelhantes a Ele. Mas não foi isso que aconteceu. Então, como é que a gente pode ser semelhantes a Cristo, a Deus, que nos criou hoje? E para dificultar mais, como é que eu posso ter essa semelhança se eu não nasci num ambiente cristão, se eu não tenho referências, se eu não tenho um amigo para me falar, prova,
Se eu estou completamente isolado, como é que eu vou ser semelhante? Como é que a minha criação tem razão de existir, né? Vamos dizer assim. Você vai responder essa pergunta? Não, eu só tô... Só jogou aqui. Você só jogou na fogueira. Tudo certo. Mas, Douglas, a gente tem alguma coisa dentro de nós? Caiu aqui, olha só. Você vai me auxiliar, Leite? Eu vou te Obrigada. ajudar, estou Muito aqui pra obrigada. isso. Nós temos alguma coisa dentro de nós que realmente é um reconhecimento inconsciente de que existe um Criador? Olha, acho que foram colocados pontos aqui, vários pontos importantes. E jogados para você. Um deles é o seguinte: como foi colocado na origem, nunca foi o plano de Deus o sofrimento. Se a gente fosse analisar o plano de Deus na Bíblia, ele se resumiria em 4 capítulos. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Esse era o plano de Deus: amor, paz. Até Apocalipse 21, 4 tem um texto bem conhecido, sabe? Não haverá mais morte, pranto, nem dor, porque todas as coisas vão passar. Esse é o plano de Deus. Neste ato desses 4 capítulos, existe a Bíblia, quase, que é a história do pecado. E qual que é a história do pecado? É o homem fugindo de Deus e Deus correndo atrás do homem. E isso a gente vê na Bíblia inteira, né? A gente não vê um abandono. De forma alguma. Pelo contrário, lá no nosso guia de estudo fala sobre isso, lá em Gênesis 3,16 vem a primeira promessa: eu colocarei a inimizade. Ou seja, Deus colocou dentro do coração do homem, e lá Salomão ele escreve um pouquinho sobre isso, lá em Salomão, acho que em Eclesiastes 3,11, Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Ou seja, você tem um vazio dentro de você que é do tamanho da eternidade. Ou seja, você vai tentar buscar razão para a sua vida, quem sabe com estudos, viagens, uma pessoa, a mulher dos seus sonhos, o homem dos seus sonhos, a diploma, um carro novo, e você vai perceber o seguinte: você vai achar, se eu conseguir isso eu vou ser feliz. E quando conseguir, você vai continuar com um vazio. Por quê? Porque aquilo vai cair, sabe, uma coisa finita, uma coisa tangível, vai cair num buraco. Especificamente. Vai cair num buraco que é infinito. Ele vai passar o quê? Reto. Para tampar um buraco do tamanho da eternidade, só algo eterno. Deus. Agora, dentro disso que você está falando, e aí a gente está indo meio para a parte final da lição, eu queria pensar uma coisinha. A gente está falando aqui, né, de Deus estar presente em toda a Bíblia, a gente tem escolhas para fazer, como é que a gente pode fazer essa escolha? Aí eu fico pensando assim, a Joyce colocou, né, às vezes a pessoa não está afim de experimentar isso, e aí eu fico pensando assim, em que momento, de repente, a pessoa ela pode se dar conta de que ela precisa preencher esse vazio? E aí eu fico pensando que talvez seja, e a Bíblia vai falando isso em vários momentos, quando você se depara com situações meio trágicas. De repente, a pessoa está em casa agora e ela não está afim de saber de Deus. Você está olhando para a gente e fala assim, cara, desculpa, eu não estou afim de me aproximar de Deus, não quero experimentar isso que vocês estão falando. Mas talvez é porque você ainda não passou por esse momento, seria, sei lá, um ponto da virada ou alguma coisa do tipo, que às vezes é uma tragédia, você fica doente, é alguém da sua família que morre, e isso vai acontecer com todo mundo, porque a gente está num mundo, de acordo com a Bíblia, um mundo de pecado, um mundo de tristeza, e não tem ninguém que não vai sofrer isso. E isso fica bem claro quando a gente vê em Jó. A gente não vai ter condição de ler tudo agora, mas Jó, nos capítulos 38, 39 e 40, você pode ler depois na sua casa aí, com calma. Jó, de acordo com a Bíblia, ele passou por uma série de dificuldades, ele era rico, perdeu toda a família, perdeu todas as posses, as filhas morreram, os servos também morreram, e aí de repente ele se vê numa situação em que ele questiona assim, Senhor, eu estava fazendo tudo certo, eu não estava fazendo nada de errado, de repente acontece toda essa desgraça comigo, eu não estou entendendo. E aí é um dos pontos que Deus volta a falar da criação dele. E eu acho interessante que Jó 38:4, eu vou pedir pro Tiago ler aqui pra gente, porque o Tiago, não sei se você sabia, ele também é locutor de rádio, olha só, que beleza, nos deu um tostão da sua voz nas horas vagas. Jó 38, no versículo 4, Deus pergunta para Jó, porque Jó faz um monte de perguntas, né? Aí Deus fala assim, peraí Jó, você está me fazendo um monte de perguntas sobre por que as coisas acontecem do jeito que acontecem aqui nesse mundo, mas eu tenho uma pergunta para você. Jó 38:4, já achou aí, Tiago? Achei. Então lê aí pra gente. Com voz de locutor. Com voz de locutor, por favor. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Deus criou tudo. A gente vive, sei lá, no máximo 80, 90, 100 anos, quem vive muito. E aí, de repente, o ser humano parece ser tão arrogante
que ele quer saber de tudo que acontece no mundo, Em sendo que ele 70 vive anos. em 70 anos. E Deus, que está existindo desde o princípio, ele sabe como tudo é melhor. E aí eu fico me questionando assim, quando a gente passa por uma situação difícil dessa, como é que a gente reage? A Joyce, a gente tem pouco tempo, Joyce, mas eu queria te perguntar, você tem 28 anos, há menos de 3 anos você teve um câncer na tireoide. Jovem, cristã desde que é criança. Você chegou a se questionar por que isso está acontecendo com você? Posso ser bem sincera? Não. Que bom. Teve um momento que eu simplesmente entendi que não era por nada que eu tivesse feito, não era porque eu sabia ou desconhecia as teorias da vida, como aqui fala, né? Você que acha que sabe tanto, nunca achei que eu soubesse tanto, mas eu entendi nesse contexto todo que o sofrimento ele existe. O motivo eu não sabia o porquê eu estava tendo aquilo, mas uma coisa eu sabia, que não era da vontade de Deus. E quando eu reconheci isso, eu coloquei Deus no lugar dele e eu me coloquei no meu lugar. E eu acho que foi o primeiro momento que talvez na minha vida de cristã, crescendo dentro do meio cristão, mas eu pude experimentar o que é a paz que Deus dá em meio à tempestade. Foi o primeiro momento que eu acho que eu falei assim, Senhor, agora é contigo. Porque eu sou humana, mas o Senhor é divino. Olha, acho que ela tocou num ponto muito importante, porque Jó, no final da experiência dele, ele falou, realmente agora eu conheci a Deus. Tem um texto da Bíblia que muitas vezes é mal interpretado, mas aqui acho que ele é importante ser clareado para ajudar na compreensão desse assunto. Lá diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia aqui não está falando que Deus traz o problema, mas no caco do pecado, desse reino de Satanás, Deus tenta fazer o melhor para que possa haver algum proveito disso. Sobre um parênteses, eu já vi uma tradução que acho que até explica melhor esse verso, que diz assim, Deus opera por meio de todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, não quer dizer que Deus quer o mal para você, mas mesmo no meio do mal, Ele pode usar aquilo para você se aproximar dele. O homem escolheu o pecado, vive no reino do mal, esse reino de dor, mas Deus fala, eu quero dar uma oportunidade para você. E nesse momento de dor, eu vou tentar fazer de tudo para que saia alguma coisa boa daí. E além disso, Deus ele pega e fala que nós não vamos suportar algo que nós não possamos, nós não vamos enfrentar algo que nós não possamos suportar. Deus ele põe limites a Satanás, a gente vê limites na história de Jó, falando o seguinte, eu sei que eles escolheram você, mas você não vai poder fazer tudo o que você quer, eu vou colocar limites, mas um dia a nossa esperança é que tudo vai acabar. Opa, perdão. Quem vai primeiro, Tiago, Joyce? Primeiras damas. Obrigada. O que eu acho é que quando a gente entende que a motivação de Deus foi o amor desde o princípio, quando Ele nos criou com amor. Então a gente entende que nada que Ele fizer para a nossa vida, desde que nós permitamos a presença dEle, vai ser com uma intenção ruim. Então não tem como eu, mesmo em meio ao câncer, culpar Deus. Eu vivo nesse mundo de pecado e não é culpa de Deus que eu estou no pecado, é culpa do ser humano. Agora, é minha decisão se eu vou escolher viver no mundo de pecado ou se eu almejo um mundo melhor. Então, eu acho que a criação ela está intimamente ligada com a salvação. Quando eu entendo todo esse contexto, automaticamente eu sinto a paz que Deus dá. Você lembra que você estava falando, que estava em off, mas a gente estava conversando que o sofrimento... ele, tá bom, não foi feito para que a gente veja que Deus existe, mas ele exercita a nossa fé, não dá para negar. Talvez o sofrimento, para alguns casos, ele faça a pessoa sentir mais esse buraco que você falou no coração, que só a eternidade preenche. Só que tem casos que a pessoa não louva a Deus só por causa do sofrimento, pelo contrário, pelas bênçãos da vida dela. Na verdade, se a gente está sofrendo e quer a presença de Deus, é por quê? Para que eu fique bem. Só que, e aí? Você fica bem e aí acaba tudo? Não, porque se você ficar bem, o que você vai fazer? Eu estava pensando que você não ia dar uma resposta, porque ficar só lançando as perguntas não é justo. Eu acho que assim, felizmente, mesmo com a queda, sem pular a etapa da próxima lição, a gente tem coisas ainda, tem o privilégio de experimentar coisas que foram criadas para o mundo perfeito. Com certeza. Como, por exemplo,
ter as bênçãos de Deus, como Jó tinha. Com Passou certeza. pelo sofrimento e ainda depois ficou tudo em Exatamente. dobro. Olha que A bênção maravilhosa. paternidade e a maternidade ensinam muito do amor de Deus pra gente. Já fica aí uma dica para todos vocês. Muito bem, a Exercitem gente já vai acabando o Código Aberto, a gente teria muito mais coisas para falar, mas o resumo de tudo é que se você está com dúvidas, se você quer saber um pouco mais sobre, sei lá, por que as coisas acontecem com você, ou qual é o propósito para a sua vida, a resposta, na verdade, não está aqui no Código Aberto, a resposta está aqui, ó, na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus para você, é Deus respondendo para você as suas inquietações. E de repente você pensa assim, tá, mas eu só encontro isso no Gênesis? Ou onde é que eu encontro? Tem um verso em 1 Tessalonicenses, deixa eu achar aqui, 1 Tessalonicenses, onde está escrito, olha, estou errado aqui, 2 Timóteo, você procura certinho agora, 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte, toda escritura é inspirada, ou seja, na Bíblia inteira você encontra as respostas de Deus para os seus questionamentos. Esse é o Código Aberto de hoje e talvez você tenha algumas dúvidas ainda, mas nesse guia de estudos, né, Alessandra, você pode estudar um pouco mais sobre o nosso tema, é isso mesmo? É isso mesmo, e quem quiser também adquirir é cpb.com.br, está na sua tela. Mas, Leite, para de deixar o pessoal triste, que tem mais um bloco. É verdade, não tá acabando tem o mais um código bloco ainda, do né? Código Aberto, e eu quero falar do Código do Dia, que vai aparecer agora na sua tela. E, assim, gente, tá fácil. Leite, uma dica muito rápida e, assim, fácil para as pessoas conseguirem responder o nosso código, Olha, né? eu posso dizer que tem tudo a ver com o tema de hoje. Tudo a ver com o tema de hoje. E Eu o não brinde, sei. Você deu a você resposta já quase. conhece, tá aqui o nosso livro, o nosso guia de estudo também. Leite, mais uma dicas dica? de- É um Leite, mais objeto, dicas. gente. É um objeto, tá bom? É um objeto É o que último. foi usado hoje aqui no nosso programa e também em toda a temporada do Código Aberto, em todos os momentos. Olha, até tá muito fácil apareceu, agora. até apareceu aqui, mas olha, eu vou ler de novo pro pessoal em casa. Muita gente não gosta de mim, talvez por eu ser sincero e só dizer a verdade, mas muitos também me amam e já escreveram músicas a meu respeito. Eu falo diversas línguas, mas nasci falando só 3. Vocês têm alguma ideia de qual pode ser a resposta? Alguma ideia? Quando você falou que era objeto, aí eu me perdi. Você se perdeu, entendi. Não, olha, na primeira dica tava, ó, na ponta da língua, depois Depois perdeu, né? Olha só, a gente tem os prêmios aqui, você ainda pode responder, a gente dá a resposta para esse código e dizer também, você vai saber se você está concorrendo ou não a esse prêmio no último bloco. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já. Último bloco do Código Aberto de volta. Agora sim, o último bloco. né, Agora Leite? sim, o último bloco. Lembrando, nosso tema de hoje foi a criação, um tema bíblico. E a gente também teve o nosso código do dia, né, Sim, Alessandra? o código do dia estava muito fácil, gente, muito fácil, mas eu vou ler bem rapidinho de novo. Muita gente não gosta de mim, talvez por eu ser sincera e só dizer a verdade. Mas muitos também me amam e já escreveram músicas com meu nome. Falo muitos idiomas, mas nasci falando só 3. Tempo esgotado, pra quem clicou, pra se quem você fez colocou agora, não dá mais, porque acabou o tempo. Parabéns pra quem acertou e a nossa produção do Código Aberto vai twittar pra você, pra quem ganhou Muito bem. o brinde. Agora, o pessoal tá falando aqui pra gente, a produtora tá falando assim, tá faltando a resposta. Tá faltando a verdade, resposta. gente. Algum de vocês tem a resposta? Já sabe qual é a resposta? Sabe? Vocês querem Não? falar os 3 juntos, assim, Quer falar o jogral, com o jogral? né? Ah, tá na tela, ó. Já Jogral é foi. bonito. Pede pra ela A Bíblia, A gente. Bíblia. Afinal de contas, o tema de hoje foi sobre a criação na Bíblia, em diversos lugares da Bíblia, falando sobre sofrimento, obviamente, em vários pontos que isso está impermeado nas escrituras. E aí a resposta é essa, é a Bíblia. E se você ficou com dúvida, como assim? Nasci falando 3 idiomas e tal? É porque a muito Bíblia complexo. originalmente foi escrita em aramaico, hebraico e grego. É isso mesmo, pastor? Com certeza. Certinho. Bom, falando no Douglas, o pastor, ele tem uma mensagem final para você, resumindo todo esse nosso estudo de hoje. A Bíblia nos afirma que a criação veio das mãos de Deus. É uma verdade que percorre todos os livros da Bíblia e você precisa crer nisso.
porque isto revela o amor de Deus por você e por mim. E este amor, Ele quer se relacionar com você. E Deus escolheu um dia para se relacionar com você, o sábado. Aproveite esse dia, aproveite o amor de Deus e descubra o plano de Deus para a sua vida. Muito bem, olha só, recado dado. Então agora o Código Aberto vai ficando por aqui, mas antes você vai ter uma música sensacional com a Joyce, chamada Milagre. Agora, até antes da música entrar, eu quero perguntar uma coisinha, Joyce. Por algum acaso essa música tem a ver com essa sua experiência? Sem dúvida, essa música é de composição de um grande amigo, um abraço para ele, Felipe Tonasso. E eu pedi que ele compusesse alguma coisa inspirada nessa história. Talvez não seja uma história assim tão diferente, tão extraordinária que outras pessoas já tenham ouvido, mas fez a diferença na minha vida. E não foi pelo sofrimento, foi pela transformação que o sofrimento causou. E essa música, sem dúvida, foi o ponto de partida para eu gravar esse CD também, se chama Vida, porque eu quero, eu quero servir com a minha vida, eu quero que a minha vida seja usada não só por causa desse milagre, mas porque eu amo Jesus e Ele me ama. Muito bem. Tiago, obrigado pela participação, pela presença aqui com a gente. Por seus questionamentos. Isso mesmo. O prazer foi meu e espero que cada espectador possa sempre aprender mais sobre esse amor de Jesus. Muito bem, na semana que vem eles voltam, viu? A gente está conversando com eles hoje aqui, de repente está com saudade, eu gostei do Tiago, eu achei ele super bonito e tal, mas ele já tem namorado, isso também não é Mas para a felicidade da nação, o Tiago voltará na semana que vem? Ele voltará, a Joyce também volta, o pastor também volta, né? Eu não posso Douglas volta, gente. Eu tô com essa mania chamando Douglas volta também. Joyce, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Douglas, também muito obrigado. E Alessandra, obrigado pela presença. Obrigada também, pela presença, Leite, foi muito bom ter você aqui. Tá certo, a gente fica então com a música Milagre da Joyce Zanardi. Até a semana que vem pra você. Milagre, o barro ganha forma e se envolve com o autor. Imagem sublime, perfeita semelhança entre obra e escultor. Quem sou eu para que lembres meu nome? Quem sou eu pra questionar? És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias
mas a força